Você já passou por um momento de desânimo em sua caminhada com Deus? Já sentiu uma leve injustiça quando viu que para pessoas que não servem a Deus tudo dá certo e muitas vezes com que serve a Deus tudo parece dar errado? Isso aconteceu com o nosso personagem de hoje, Asaf. Hoje vamos contar sua história e como ele conseguiu superar o desânimo e revigorar sua fé. Antes só queremos te pedir que nos ajude deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Asaf era um músico talentoso e dedicado. Ele servia no templo de Deus, onde tocava a harpa e cantava hinos de louvor. Asaf era um homem de fé, e sua música era uma expressão de sua devoção a Deus. Um dia, Asaf estava tocando harpa no templo quando, de repente, ele sentiu um grande desânimo. Ele se sentiu cansado e desmotivado, e pensou em desistir de sua música. Asaf não conseguia entender por que estava se sentindo assim. Ele sempre havia amado tocar música, e sua música era importante para ele. Mas, naquele dia, ele simplesmente não conseguia mais encontrar alegria em sua música. Asaf chorou diante de Deus e pediu sua ajuda. Ele disse a Deus que estava cansado de lutar contra o desânimo e que queria desistir de sua música. No livro de Salmos capítulo 73, nós encontramos o verdadeiro motivo do desânimo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Salmos 73, versículos do 1 ao 5. Asaf havia parado de olhar para a glória de Deus e começou a comparar sua vida com a dos incrédulos. Isso fez com que ele se sentisse esquecido, injustiçado por Deus, pois ele estava sofrendo muito mesmo sendo uma pessoa honesta e de caráter. Enquanto isso, pessoas que blasfemavam a Deus tinham do bom e do melhor. Tudo isso deixou Asaf muito confuso e sua fé foi se esfriando e ele pensou em se tornar como eles, pois, assim, talvez pudesse ter uma vida boa. Ele disse no Salmo 73 nos versículos 12 ao 14, Eis que estes são ímpios, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Pois todo dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã. Mesmo confuso, Asaf resolveu pedir uma resposta a Deus e entrou no santuário. Nos versículos 16 ao 19 a resposta de Deus para ele: Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Como caem na desolação num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Deus mostrou para ele que não era como ele pensava e que apesar de tudo parecer bem para os ímpios, chegaria o momento em que seriam destruídos. Asaf sentiu-se fortalecido pela mensagem de Deus. Ele continuou a tocar a harpa e cantar hinos de louvor, e sua música voltou a ser uma expressão de sua fé e devoção a Deus. Asaf quase desistiu de sua música por causa do desânimo. O desânimo é um sentimento comum, e pode afetar qualquer pessoa, inclusive pessoas talentosas e dedicadas. O desânimo pode ser causado por uma variedade de fatores, como problemas pessoais, dificuldades no trabalho ou na escola, ou até mesmo eventos difíceis que acontecem na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa está desanimada, ela pode sentir-se cansada, desmotivada e sem esperança. Ela pode ter dificuldade em concentrar-se em suas tarefas e pode ter problemas para tomar decisões. É importante lembrar que o desânimo é um sentimento passageiro. Com o tempo e com o apoio de pessoas que se importam, é possível superar o desânimo e retomar o controle da própria vida. O que Asaf fez para superar o desânimo? Asaf superou o desânimo com a ajuda de Deus. Ele orou a Deus e pediu sua ajuda, e Deus enviou-lhe uma mensagem de encorajamento. Asaf também encontrou apoio em outras pessoas. Ele falou com seus amigos e familiares sobre o que estava sentindo, e eles o apoiaram e o encorajaram a continuar. Asaf também continuou a praticar sua música.
Ele sabia que a música era importante para ele e que ela o ajudaria a superar o desânimo. Com a ajuda de Deus e de outras pessoas, Asaf conseguiu superar o desânimo e retomar sua música. Sua música continuou a ser uma expressão de sua fé e devoção a Deus. Lições que podemos aprender com a história de Asaf. A história de Asaf nos ensina algumas lições importantes. O desânimo é um sentimento comum, mas é possível superá-lo. Deus está sempre presente para nos ajudar nos momentos difíceis. O apoio de outras pessoas pode ser essencial para superar o desânimo. Asaf escreveu muitos salmos, incluindo os salmos 73, 74, 77 e 83. Esses salmos são uma expressão de sua fé e devoção a Deus, mesmo em momentos de desânimo. A história de Asaf é uma história de superação. Asaf superou o desânimo com a ajuda de Deus e de outras pessoas. Sua história nos ensina que é possível superar o desânimo e retomar o controle da própria vida. Se você está se sentindo desanimado, não desista. Procure a ajuda de Deus e de outras pessoas, e continue lutando. Você pode superar o desânimo e retomar o controle da sua vida. Não desista da sua caminhada com Deus, pois Ele é fiel e justo e cumprir sua promessa em sua vida.